Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos na campanha 21 dias, no propósito do Senhor, 21 dias de oração para a presença do Senhor na nossa vida. O cenário não combina com a promessa. O cenário que você está vivendo e você está olhando não combina com a promessa, porque a promessa de Deus ela é grandiosa. Deus é grande e Ele traz o que é grande. Ele se mostra grande. O Senhor, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele vê todas as coisas, sabe de tudo e está ao nosso redor, esperando o momento certo de agir. O Senhor, ele é zeloso naquilo que Ele nos entrega. Ele é minucioso na sua promessa. Estamos nesse propósito de oração em Gênesis 29, no versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que lhe era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Olha que coisa linda. O Senhor abençoa e prospera a vida de Lia. O Senhor dá filhos para Lia. E Lia vive um bom tempo casada com Jacó, mas Raquel, ela, no meio da caminhada, ela perde a vida, ela se vai. E aí a gente começa a pensar como o trabalhar de Deus é lindo. A gente planeja as coisas, a gente vê de um jeito, mas Deus vê o coração, Deus vê lá na frente, o Senhor vê todo o cenário. Então, o cenário que você está vendo agora é só uma parte de todo o cenário que já está montado no céu. O que você está vendo é apenas um relance, apenas uma faísca de tudo aquilo que o Senhor desenhou para a sua vida. Não se estribe o seu coração, não se apoie, não olhe para isso que você está vivendo e determinando que isso já é líquido e certo, é assim e acabou, não tem mais jeito, não tem mais volta. A gente costuma pôr ponto final onde o Senhor põe apenas uma vírgula. O ponto final do Senhor na terra é a morte, porque foi uma sentença dada para o pecado. Pecamos e morremos. Se nós fôssemos perfeitos, não morreríamos. Elias não morreu. Enoque não morreu. E ninguém nunca encontrou o corpo de Moisés. Mas como que funciona, então, pastora? Como? Você pode perguntar isso para mim. Como que funciona? Funciona a presença todos os dias, funciona chamar o céu todos os dias e dar um passo além, sabe? Olhar para isso e falar: não é o fim, eu vou um pouco mais. Às vezes sua vida tá boa, tá tudo bem. Ao seu redor e aos olhos humanos está tudo tranquilo. Estou casado, tenho uma família, eu estou trabalhando. Eu não sou casado, eu sou bem-sucedido, eu cresci, organizei tudo, mas e lá dentro? No íntimo, você com Jesus, como que tá? Você com o Pai, como está lá dentro? Isso é o que importa. Para fora é tudo bonito. Quantas famílias, aos olhos humanos, estava bem e de repente vem um divórcio? E às vezes o homem é até pego de surpresa. Essa mulher quer divórcio, como assim? Eu pensei que estava tudo bem. Eu já vi esse testemunho, amado. Eu já ouvi esse testemunho. Eu pensei que estava tudo bem, mas não estava. Alguém estava morrendo. Alguém estava necessitado de algo mais. Havia um interior quebrado. Havia um coração partido. Havia algo que estava disfuncional e não se passou aos olhos humanos. E como saber? É chamando a presença. São propósitos como esses que nós descobrimos o que nós precisamos fazer para ser inteiros, para ser completos. Aí o Senhor manda mentoria, o Senhor manda comunidade, o Senhor envia conexões, o Senhor envia tantas coisas para fazer-nos entender que Ele é Deus e Ele pode mudar o cenário. Não se apoie no cenário que você está vendo, ele é apenas um pedaço de tudo aquilo que realmente está sendo construído. É nesse sentido que nós vamos orar hoje, pedindo para o Senhor revelação do que está acontecendo ao nosso redor. O mundo espiritual está muito ativo, o mundo espiritual está muito frenético. Quem é espiritual sabe, sente e percebe. Algo está se movimentando muito rápido. E por quê?
Estamos vivendo tempos proféticos. Estamos vivendo tempos onde o Senhor manifestará da sua glória para cumprir a sua palavra. Sim, pode ser que o anticristo se revele. Sim, pode ser que seja a volta de Jesus. Mas lá não está escrito nem quando e nem como. Mas está escrito uma coisa que eu não tiro da minha cabeça e por isso faz eu amar Apocalipse. Que ele cuidará daqueles que creem. Daqueles que levam o seu selo, daqueles que têm a promessa, daqueles que vivem segundo o seu propósito, daqueles que colocaram no coração a verdade e dela não abre mão. E a verdade é Cristo, a verdade, o caminho e a vida. Ele é a verdade, ele é a porta pelo qual nós devemos passar. Ele é o modelo que ficou vivo na terra. Sim, Jesus está vivo. Muitos pregam um Jesus que morreu na cruz. Fazem orações para um Jesus que morreu. Não, eu creio num Jesus que está vivo e operando na terra, caminhando comigo, me instruindo e me orientando a todo passo. E se você quer também experimentar isso, venha fazer parte de todas essas mulheres que estão se levantando para esse propósito. Todas essas mulheres que estão caminhando comigo, elas já começaram a compreender e as orações têm se tomado corpo, as orações têm se fortalecido, elas também têm se fortalecido e estão começando a caminhar e fazer o que realmente precisa ser feito. Um exército está sendo transformado, um exército está sendo montado, um exército está sendo instruído, forjado, porque o tempo de deserto passou, mas ainda é o tempo de guerra, é o tempo de levantar a bandeira da guerra, não a bandeira, sabe, de jogar a toalha, não, é o tempo de orar, interceder e trazer o céu para a terra, então é momento de guerra. 21 dias, Daniel propôs no seu coração. Ele não falou, eu vou orar 21 dias. Ele falou, vou propor no meu coração orar e jejuar. E no momento oportuno o Senhor trará a resposta. No 21º dia veio a resposta. Fazemos 21 dias de Daniel por causa desse tempo que foi aberto para Daniel. E o anjo apareceu para ele no 21º dia. Às vezes você está no propósito de oração e fala, nossa, mas ainda não veio a resposta. A resposta veio no 21º dia de oração. São 21 dias esse propósito. Sim, o de Daniel. No 21º dia o anjo vem. Então eu creio, para honra e glória do Senhor, que se não for no começo nem no meio, no 21º dia, você terá a resposta de muitas coisas que você não está compreendendo hoje na sua vida. Continua no propósito, continua firme, porque é um com o outro, se apoiando, mas somente um esteio, somente uma pedra, somente um fundamento, que é Jesus Cristo. E eu quero começar a ministrar no início do Gênesis 29, aonde fala, então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam a beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntava ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no lugar. E disse-lhe Jacó, meus irmãos, de onde sois? E disseram, somos de Harã. E ele lhes disse, conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram, conhecemos. Disse-lhe mais, está bem? Ele está bem? E disseram, está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse, eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. E disseram, não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão da sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. Olha que lindo. Ele chega no lugar,
começa a sondar, porque ele saiu da terra dele, fugindo do irmão, parou naquele lugar onde ele edificou a pedra. Antes o lugar chamava-se Luz, mas passou a se chamar Betel, e parte para o Oriente, sentido Arã, aonde morava Padã Arã, onde morava a família. E nessa trajetória ele chega num poço. Só que olha o que é curioso. Ele fala, por que então não dá de beber as ovelhas agora? Não é assim que fazemos. Juntamos todas as ovelhas. Jacó não percebeu que eles viviam sob uma lei, que não era a qual ele vivia também. Porque se ele tivesse tomado conta de que as coisas funcionavam diferente aonde ele estava, ele perceberia que ele teria que casar com Lia e não com Raquel. Ele não beijaria Raquel na boca do poço. Ele não se aproximaria de Raquel, porque quando o pai dele, Isaac, quando Isaac vai pegar uma esposa, na verdade vai um servo e traz essa esposa. E Rebeca não desce do camelo ao longe com o rosto tampado. Porque se ela descobrisse o rosto, tudo estaria desfeito, todo o acordo de casamento. Então, como que ele chega num lugar e toma a mão de uma mulher e a beija? Não era feito assim. Existia leis para ser cumprida, existia protocolos a ser cumpridos, e ele não observou alguns protocolos. Muitas das vezes nós não observamos ao nosso redor, nós não olhamos ao nosso redor a situação verdadeira, vemos apenas um cenário, apenas uma foto de tudo o que está acontecendo, mas o profundo do nosso redor a gente não olha. Quem está se aproximando de você? Como as coisas estão se aproximando rápido? Esse de repente é de Deus verdadeiramente? Como as coisas se levantaram num turbilhão? Ou porque está tão quieto? Porque mesmo no turbilhão, mesmo quando tem um de repente, o Senhor fala. Ontem o Senhor falou para mim, isso é ataque. Já me coloquei em oração, quebrando todo o ataque do inimigo. O Senhor avisou com antecedência, isso é ataque. O que você faz? Você ataca primeiro, porque quando o Senhor avisa, o ataque está preparado, mas ele não aconteceu. É isso que você tem que entender nas revelações do Senhor. O ataque vai vir de algum lugar, e aos poucos o Senhor vai te revelar, porque ele te mostra o lugar, ele te dá sonho, ele te dá sensações aonde está o ataque. Ali o inimigo está, às vezes é um amigo, né? O inimigo está preparando uma armadilha, e essa armadilha pode ser um laço muito forte. Então, o mundo espiritual, ele tem protocolo, ele tem lei, ele tem regras, ele tem hierarquia. O mundo espiritual não é apenas é algo invisível que nem acontece, pastor. Aí eu não creio porque eu não vi nada, não senti nada. Não é porque você não viu, não sentiu e você não pensa sobre isso que ele não exista. Não é porque você não quer pensar, porque tem medo, que ele não está lá. Mas tudo que você conquistar no espiritual, você trará para o mundo físico, porque assim funcionam as leis deixadas por Deus. Você é espiritual, então tudo que você fizer no espiritual, você atrairá para o seu pessoal, você atrairá para o seu físico, você atrairá para a sua vida. Então, para de falar maldição. Uma hora ora, outra hora amaldiçoa. Para de falar mal. Começa a declarar bênçãos, mesmo para aquele que aos seus olhos é o seu inimigo. Mas, na verdade, ele é seu amigo. Sabe por quê? Ele está te ensinando a ser prudente. Ele está te ensinando a calar. Ele está te ensinando algo maravilhoso, que é o cuidado e zelo. E esperar no Senhor. Eu dei essa palavra ao seu coração. E eu espero que ela abra seus olhos espirituais e você comece a enxergar ao seu redor. Continua no propósito de oração. 21 dias estaremos orando. Porque eu acredito que você
pode ser inteira, de verdade. E se você gosta desse conteúdo, compartilha. O canal é pequenininho, mas eu sei que muitas pessoas assistem. Talvez não chegue a grandes seguidores, e não é esse o propósito. O propósito é transformar um dia de cada vez em uma pessoa por vez. E depois, ao longo do período, a gente vê que ao nosso redor a situação é outra. Lá no link da bio do meu Instagram, você vai ter a comunidade e vai ter a mentoria. A mentoria, ela não é só mentoria, ela é um acompanhar, ela é um estar junto, lado a lado, ela está coração a coração, entendendo a sua situação e trazendo você para a sua realidade. É olhar para as emoções, é olhar para a vida, equilibrando as balanças e conquistando objetivos. Às vezes você é uma empreendedora, às vezes você é uma pessoa de negócios. Não importa qual o seu desafio, mas é importante você equilibrar. Eu entendi que nós, empreendedoras, mulheres que estão avançando na carreira, nós precisamos ser guardadas. E a oração de outra mulher na mesma posição, ela não pode passar despercebida. Ela é importante. Estaremos juntas orando pelo seu negócio, pelo meu e por mais de outras 100 mulheres que estão nessa comunidade. Já somos quase 100. Então eu já estou declarando, somos 100, somos 1000, porque somos mulheres que estamos compreendendo e não estamos apenas indo atrás de algo vazio e nem um rebanho sem sentido. Temos propósito, temos direção e sabemos o alvo. Nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é trazer a nossa casa para a presença do Senhor. O nosso alvo é trazer a verdade para a nossa casa. Eu dei essa palavra ao seu coração. Continua no propósito.